responde aí qual a sua rotina em inglês. Ou seja, o que você faz nas segundas, nos fins de semana? Responde em inglês aí, vamos ver. Se você travou na hora de responder essa pergunta, então esse vídeo é para você. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Thaís, eu sou a Teacher Thaís, há mais de 10 anos ajudando diversas pessoas a alcançarem a fluência no inglês. E nesse canal eu trago diversas dicas, desafios e muito conhecimento no inglês. E se você curte esse tipo de conteúdo, já dá o like, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Então bora pro vídeo de hoje. Hoje eu vou ensinar você, nesse vídeo, você vai sair desse vídeo aqui sabendo falar sobre a sua rotina, falar sobre coisas que você costuma fazer no dia a dia, beleza? Não é difícil, mas é uma coisa que muita gente tem dificuldade de se expressar, né? De falar aí a sua rotina, o que costuma fazer, os hábitos, cultura e etc. Vamos começar então falando sobre o que a gente precisa para expressar rotina em inglês. Como é que a gente faz para falar sobre as coisas que a gente faz no dia a dia, nossa rotina, hábitos, ações em geral. No inglês, para a gente expressar isso, a gente precisa utilizar o tempo verbal chamado simple present. Isso mesmo, simple present. Eu sei que é simple, mas para muitas pessoas é complicado. Então, vou descomplicar para você que tem muita dificuldade aí com o Simple Present. Então, basicamente, o Simple Present, ele é aquele conteúdo simples, o presente simples do inglês, beleza? E a gente utiliza ele para falar de ações em geral, ok? Ações que a gente faz no nosso dia a dia, rotina, hábitos e etc. Para poder expressar essas rotinas de forma correta, a gente precisa seguir uma estrutura. A estrutura do Simple Present é muito simples. Basicamente, a gente vai utilizar um pronoun, que é nada mais, nada menos do que a pessoa da frase, quem faz essa ação, certo? E mais o verb, o action verb, o verbo de ação. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu jogo futebol, um exemplo, ok? Eu vou utilizar, então, como eu estou falando de uma ação que eu faço, eu vou usar o pronoun I. Então, I play soccer. Basicamente, aqui eu tô falando que eu jogo futebol, ok? Se eu quisesse falar, eu jogo futebol toda semana. I play soccer every week. Então, vejam, a gente tem uma estrutura. Essa estrutura é pronoun, verbo de ação, action verb e o restante, o complemento, como, por exemplo, o nome do esporte, né? Nesse caso, soccer, ou every week, como eu falei, toda semana. Então, vai depender do que você quer falar ali como complemento. Se eu quisesse dizer, eu acordo às 6 da manhã todos os dias. Então, eu diria, I wake up at 6 a.m. every day. Eu acordo às 6 da manhã todos os dias. Vejam, já tô tratando aqui um pouco de rotina. Já falei um esporte que eu jogo, já falei a hora que eu acordo. Agora, se eu quiser falar da rotina de outra pessoa, por exemplo, se eu quisesse falar da rotina da minha esposa, eu utilizaria o quê? O pronoun she. Então, quando a gente usa 3 pronouns aqui, ó, he, she e it, quando a gente usa esses 3 pronouns, a gente precisa acrescentar a letra S no final do verbo de ação. Ai, teacher, mas por que tem que fazer isso? É simples, imagina comigo, se eu falar assim, eu acordo às 6 da manhã todos os dias, pensando em português, tá? Se eu falar sobre a minha esposa, eu vou dizer, ela acordo todos os dias às 6 da manhã. Eu posso falar, ela acordo? Ou se eu quisesse falar sobre a rotina de nós, eu e ela, por exemplo, eu poderia dizer nós acordo? Não, ok? Eu digo eu acordo, mas eu digo ela acorda e eu digo nós acordamos. Veja, no português a gente também altera o verbo a depender do pronoun que a gente utiliza. Só que no inglês é muito mais simples, porque o verbo de ação ele só vai mudar de fato para he, she, it. E essa mudança é muito simples, é apenas acrescentar um S no final desse verbo. Então, por exemplo, se eu quisesse falar da rotina da minha esposa, a hora que ela acorda, eu vou dizer she wakes up at 7 a.m.
Então, veja, eu estou usando she, eu acrescento S ali no finalzinho daquele verbo de ação. Ou se eu quisesse falar que a minha esposa joga futebol. She plays soccer. Então, veja, eu apenas acrescento o S no final daquele action verb. Aí, a gente também tem como utilizar frases negativas, ou seja, eu quero dizer que eu não faço alguma coisa, e eu também posso fazer perguntas sobre ações para outras pessoas, ok? Então, como que a gente faria isso? No caso de negativa e pergunta, a gente utiliza um verbo auxiliar, que é o verbo do, que para he, she, it se transforma em does, ok? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu não gosto de sushi, um exemplo, tá? Que eu amo. I do not like sushi, ok? Eu posso, por exemplo, abreviar, ao invés de falar do not, eu posso dizer don't. Então, I don't like sushi, ok? Se eu quisesse falar que a minha esposa, ela não dorme tarde, um exemplo. Tá? Falando de rotina, ela não dorme tarde. Eu usaria she, o verbo auxiliar se transformaria em does, porque é he, she, it, certo? Então, she does not sleep late. E aí, olha só que interessante. Quando a gente utiliza o does como verbo auxiliar, tanto na negativa quanto na pergunta, a gente não precisa colocar o S no final do verbo. Então, basicamente, o S ele só vai ser usado lá nas frases afirmativas. Quando a gente faz negação ou pergunta, a gente não precisa desse S no verbo. Por quê? Porque esse S já está ali embutido no does, ok? Tem o do e o does é nada mais que o do com o S no final. E eu poderia também abreviar, ao invés de falar does not, eu digo doesn't. So, she doesn't sleep late. Inclusive, galera, essa abreviação ela é muito mais utilizada do que a forma completa, principalmente nas questões de comunicação. Por último e não menos importante, quando a gente quer fazer perguntas, a gente simplesmente inverte a ordem da frase. Ao invés de começar com o pronoun, a gente começa com o auxiliar verb, com o verbo auxiliar, que seria o do ou o does no caso de he, she, it. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar se você gosta de café, pergunta óbvia, nem precisava perguntar, mas eu poderia dizer, do you like coffee? Ok? Então, eu inverto, ok? Ao invés de eu falar you do, eu digo do you, beleza? Então, é basicamente isso. Então, 3 possibilidades. Afirmação, negação e pergunta. E agora, bora praticar. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha rotina nos fins de semana, beleza? Em inglês, in English. So, my routine in the weekend is normal. I normally wake up early, I drink mate, I prepare my coffee, I feed my pets, I stay at home, I like to watch series and movies with my wife, we like to cook together, and that's it. E aí, agora sim, você está preparado para contar para mim a sua rotina? Deixa nos comentários aqui como é a sua rotina em inglês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever para não perder os próximos vídeos. E também, galera, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link para o meu site. Lá no meu site eu coloco no blog diversas dicas muito mais aprofundadas para vocês aprenderem muito mais inglês e de forma gratuita. Então não esquece de dar uma visitada lá no site. E claro, pode me seguir no Instagram, lá eu também trago diversas dicas. E vejo vocês no próximo vídeo.